Então vamos lá, esse é o nosso primeiro vídeo de aquecimento. O que é isso? Eu quero começar contando para vocês uma história. Alguns anos atrás eu comecei a correr, fazer corrida de rua mesmo. Eu me inspirei num amigo que tinha feito uma São Silvestre e aí eu decidi que eu queria começar a correr também e eu comecei a fazer caminhadas, eu comecei a caminhar um pouco mais rápido e depois eu comecei a correr um pouquinho e eu fui avançando. E olha só que curioso, em determinado momento eu já estava correndo 10 quilômetros, 12 quilômetros, me preparando também para ter essa experiência de correr uma São Silvestre. E aí eu comecei a sentir o desejo de fazer corridas de longa distância. Eu comecei a sentir vontade de sair da minha casa, né, já que eu já saía correndo, e fazer um trajeto extenso de corrida e depois voltar para casa. Mas toda vez que eu tinha essa vontade, eu também tinha medo. Eu tinha muito medo. Qual era o meu medo? Meu medo era sair de casa, seguir uma trajetória de longa distância e quando chegar em determinado momento, eu não ter energia para continuar e não ter energia para voltar para casa. Esse era o meu grande medo. E aí, percebendo que eu estava com medo, eu comecei a procurar entender que medo que era esse. O que exatamente estava me deixando com medo, né? E aí, quando eu entendi que o meu medo era o medo de ir até um determinado ponto e não conseguir voltar e talvez ter que pedir ajuda para alguém, eu comecei a identificar que eu estava saindo, que fazer aquela longa distância, era mais ou menos o seguinte, eu correr durante 12 a 15 quilômetros e depois voltar. É uma distância considerável, né? E aí eu fui percebendo que sair numa longa distância mexia com a minha zona de conforto. Quando eu saía de casa para ir correr aqui no parque, que é próximo, são 3 quilômetros daqui da minha casa, eu estava dentro de uma zona de conforto. Qualquer coisa que acontecesse, se eu sentisse uma contusão, sei lá, qualquer acidente que eu tivesse, eu estava muito próximo de casa. Então, perceber que aquela longa distância me deixava muito fora da minha zona de conforto, me enchia de medo. E eu aprendi uma lição com isso que eu quero compartilhar com você e que pode ser uma ferramenta para que você possa lidar com todos os conceitos, com todas as ideias e exercícios que a gente vai propor ao longo do curso. Qual é? Quando a gente estabelece metas muito grandes para a nossa vida, quando as nossas metas são muito ousadas comparado com a nossa realidade ou com o nosso recurso desse momento, o que acontece é que a gente acaba às vezes ficando com medo de começar uma empreitada, de começar um novo negócio, de começar uma mudança em nossa vida financeira e não ter fôlego para chegar, ou não ter recursos, ou não ter capacidade de chegar ao nosso objetivo. E o que eu quero dizer para você? Primeiro, você não precisa ter medo de sonhar agora, nesse momento, nesse exato momento, independente de qual seja a sua situação financeira. Não importa se você está extremamente endividado, não importa se você está com a sua vida organizada, não importa se você ganha um alto salário, mas não consegue se organizar, não consegue administrar bem o seu dinheiro, não importa qual seja a sua realidade neste momento. Você pode sim estabelecer para você grandes metas, grandes objetivos, grandes sonhos para a sua vida financeira, ok? E eu quero te incentivar a estabelecer sim grandes planos, porque é o que a gente acredita que Deus tem para a minha vida, que Deus tem para a sua vida, que está aqui comigo nesse curso, é que os planos de Deus para a sua vida financeira são muito maiores do que aquilo que você até um dia sonhou. Como é que você pode, então, ter grandes sonhos, grandes objetivos e não ter medo de caminhar, né? Não ter medo de começar essa jornada e não chegar lá, de não ter fôlego para concluir? Primeiro, eu quero só te incentivar a sonhar,
ok? E vou precisar que você confie em mim, porque o que a gente vai fazer? A gente vai aprender ao longo desse curso a estabelecer pequenas metas, né? Aquilo que a gente dentro do coaching a gente chama de milestones, que são marcos, são pedras que elas estabelecem marcos. É mais ou menos o seguinte, eu gosto de explicar essa ideia sempre contando sobre uma viagem. Imagina que você está em São Paulo, que é onde eu estou hoje, e você decide que você vai fazer uma viagem até Salvador. E aí você entra no seu carro e você começa a dirigir em direção a Salvador. À medida que o tempo vai passando, você olha curiosamente as placas de sinalização no trânsito, nas rodovias, e elas começam a apontar para você Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. E quanto mais você avança com o seu carro, mais você vê placas sinalizando Paraná, Curitiba, Rio Grande do Sul. Ora, se você havia estabelecido como meta chegar até a Bahia, alguma coisa está muito errado. Então, essas placas, elas são milestones, né? São pedras, marcos, elas são marcos que estão te indicando que você está caminhando na direção errada, ok? Agora, quando você decide fazer a mesma viagem e você começa a olhar placas que sinalizam lá Rio de Janeiro, Minas Gerais, aí você começa a ficar mais tranquilo. Por quê? Porque as placas, aqueles marcos estão sinalizando que você está caminhando na direção correta. Então, não importa se o seu sonho está lá em cima, não importa se as suas metas para a sua vida financeira são grandes, né? Nesse momento eu quero te incentivar sim a sonhar com grandes distâncias para a sua vida financeira. Por quê? Porque ao longo do curso nós vamos aprender como estabelecer esses pequenos marcos, que à medida em que você dá um novo passo, vão sinalizar para você de que você está sim na direção correta, ok? E aí, para finalizar, como é que foi que eu venci o meu medo das longas distâncias? Eu estabeleci então pequenos marcos. E aí o que eu fazia? Eu saía de casa e aí eu já tinha segurança, por exemplo, para correr 3 quilômetros na avenida principal, aqui mais próximo da minha residência. E o que eu fazia? Eu corria os 3 quilômetros, avaliava como é que eu estava me sentindo e quando eu percebia que eu tinha energia, que eu tinha força, que eu estava bem, eu avançava mais 1 quilômetro. E aí o que eu fazia? Voltava os 4 quilômetros. Não é? Eu tinha corrido 3, ousava correr 1 a mais, e aí o que eu fazia? Voltava até o meu marco zero. Com isso, o que eu fui criando foi uma elasticidade da minha capacidade de sair da zona de conforto. A cada dia eu corria, e aí depois eu fui aumentando. Eu corri 4, depois eu corri 5, e depois eu corri 6, e eu fui avançando nessas longas distâncias, sentindo que eu tinha segurança para ir e vir. Então, é isso que eu gostaria que você tivesse em mente enquanto você está fazendo esse curso. À medida em que eu for propondo exercícios, ideias, lembre-se disso, né? Estabeleça grandes objetivos para a sua vida financeira e aí pense em quais são os pequenos marcos que vão começar a criar essa elasticidade da sua capacidade de sair da zona de conforto e ousar um pouquinho a cada dia, de avançar um pouquinho a cada dia, sem que você perca aquele sentimento de segurança e de que você é capaz de realizar aquilo. Tá bom? Essa foi a nossa primeira história. Peço agora que você reflita um pouco. Quais têm sido os seus objetivos? E do que é que você tem tido medo? Né? Quando você pensa na sua vida financeira, o que é que você tem esperado para a sua vida financeira e quais são os medos que têm segurado você, que têm amarrado você na zona de conforto? Né? Talvez seja a zona de conforto que esteja te segurando, que esteja te prendendo ao lugar em que você está hoje, impedindo que você viva o melhor de Deus para a sua vida financeira. Tá bom? Esse foi o nosso primeiro vídeo de aquecimento. A gente se vê na próxima aula, no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.